Aplicação da metodologia PAI em rodovia concessionada no estado de São Paulo. Aurelice. Aurelice, bom dia. Bom dia. 10 minutos. O seu tema também é muito interessante. Já estou compartilhando. Me avisem quando virem a apresentação. Ok. Passa para a apresentação, tá? Ok. Funcionando. Tudo bem? Bom dia, eu sou a Aurelice, eu sou doutora em Engenharia de Transporte e esse artigo eu fiz em colaboração com uma amiga e professora que é mestre, a Elaine Ribeiro. Então, nós fizemos esse artigo intitulado Identificação de pontos críticos de acidentes em rodovia paulista. Bom, é citado e sabido por todos que a Organização Mundial de Saúde ela já destaca que há um aumento muito grande de mortes decorrentes do trânsito e atinge, em média, mais ou menos 1,35 milhões de mortes, né? Então, e com isso, principalmente na questão brasileira, que é a nossa realidade, os nossos recursos acabam sendo limitados e impactam diretamente nesse crescimento do país em relação a esses investimentos na área de transporte. Então, é interessante, é importante que nós consigamos aplicar esses recursos de forma a sanar esses problemas e até atingir as nossas metas mundiais. Então, como justificativa, nós temos o quê? De que forma nós podemos corrigir esses problemas? De que forma nós podemos colaborar na pesquisa em relação à solução desses problemas? Então, utilizar métodos de identificação de locais críticos é fundamental justamente para nós possibilitar identificar esses locais com maior situação de risco e aplicar diretamente esses recursos de forma a solucionar esses problemas, né? Então, esses métodos, eles vão nos auxiliar a identificar padrões de acidentes, né? Iguais ou superiores a um padrão de referência que nós possamos ter pré-estabelecido no local. Então, o nosso objetivo nesse trabalho é identificar pontos críticos associados a registros de acidentes de uma rodovia paulista e propor soluções de baixo custo para justamente mitigar essas ocorrências de forma aplicando a eficiência dos recursos financeiros, tá? Dentre os métodos de determinação de locais críticos, nós temos vários métodos, dentre eles internacionais e nacionais, e neste nosso artigo nós queremos apresentar o programa PARE, que é um programa que já vem sendo desenvolvido, que já vem sendo utilizado em vários locais, e nós vamos utilizar justamente aqui nesse trabalho. Para isso, nós tivemos um trecho de estudo de mais ou menos 148 quilômetros, que inicia aqui em Araraquara, no interior de São Paulo, e nós dividimos eles em trechos. Então, nós temos o primeiro trecho que vai de Araraquara até Jaú, e o segundo trecho que vai de Jaú até a interseção com a BR-374 e a SP-280. Esse trecho ele faz parte da rodovia SP-255, que é administrado pela concessionária Via Paulista. Nesse trecho, nós pegamos os segmentos que já estavam divididos pela concessionária com essas quilometragens, cada um com seu trecho homogêneo característico. Em seguida, nós pegamos os VDMs de cada segmento, tanto por sentido, apesar de ser uma rodovia de pista simples, e a proposta da metodologia do programa, ele determina que nós utilizamos a seção, ou seja, somar o VDM dos dois sentidos, nós propomos aqui analisar esse VDM também por sentido, que seria uma complementação dessa proposta de metodologia. O banco de acidentes também foi fornecido pela concessionária com sua quilometragem, temos exatamente todos os tipos de acidentes, os quantitativos e os locais, somando nesse período, no período de análise, 303 sinistros, e aplicamos a metodologia que, resumidamente, ela se fundamenta em 3 etapas. Nós precisamos identificar os locais críticos, investigar esses fatores contribuintes que contribuíram para a ocorrência e fazer a apresentação do tratamento do local crítico. A metodologia, ela se baseia, assim como a colega falou, com
a unidade padrão de severidade, que é a UPS, que atribui um fator, né, um fator de contribuição, um fator peso para a gente determinar se aquele acidente, a ponderação dele, ela influencia em relação à severidade. Sendo 1 para danos materiais, sendo 4 para ferido, sendo 6 para pedestre, que é interessante destacar esse envolvimento do pedestre como sendo uma ponderação diferenciada, e o acidente com vítima fatal 13. O cálculo do índice crítico, ele se baseia no índice ponderado médio do segmento todo, né? Em relação e alguns fatores, como o VDM e a exposição, ou seja, nós conhecemos e sabemos que quanto maior a exposição de uma rodovia, ou seja, maior a frota, maior o fluxo, maior a propensão de ter sinistros. Então, a metodologia, ela tem essa parte da investigação dos fatores, que é muito importante, pois a gente sabe que os 3 fatores que influenciam na contribuição da ocorrência de sinistro se baseia no comportamento do condutor, né? Ou seja, o comportamento do homem, a via, o meio ambiente e também em relação às condições do veículo, porque às vezes a nossa frota está muito degradada. O tratamento do local crítico, ele se apresenta da forma de desenvolver projetos conceituais, projetos inovadores, seleção de projetos que deverão receber atenção para aquele local, desenvolvimento e implementação de projetos executivos no intuito de suprir o problema de acidentalidade, fazer uma avaliação executiva e também, que é muito importante, fazer esse monitoramento do projeto implantado. Afinal, às vezes, a gente faz a implementação de um projeto tentando solucionar um problema e acaba criando um outro problema em relação à implantação. Nós fizemos uma análise exploratória da quantidade de ocorrências por tipo de acidente e verificamos que há uma ocorrência muito grande em relação ao tipo de acidente, o tipo de sinistro, do tipo choque. E também, no segundo trecho, destacou-se muito as colisões lateral, transversal e colisão traseira no segmento 2, que é o segmento depois de Jaú até a interseção. E também no trecho 1, objeto lançado contra o veículo, né, que também se destacou muito em relação às outras ocorrências. A análise exploratória em relação à vítima por gravidade, esse segmento já concessionado, ele não apresenta muitos sinistros com fatais e graves, mas existe muito a nossa questão dos leves que contribuem com a sinistralidade ou a severidade do local. Em relação aos veículos envolvidos, o automóvel se destaca em relação aos outros veículos, utilitário e, consequentemente, os outros, caminhão. Existem os outros veículos também destacados nesse segmento. Na aplicação do programa, a gente faz as etapas. A localização da ocorrência. Então, foi considerado a quilometragem inteira e o sentido da via. Então, se o acidente ocorreu no 96 mais 200 norte, o quilômetro da ocorrência é o quilômetro 96 no sentido norte, sempre avaliando o sentido também da rodovia. A UPS, como eu falei, considerando os pesos que nós vamos atribuir, e cada trecho homogêneo dos segmentos da rodovia, a metodologia solicita que sejam segmentados em 1 quilômetro. Então, cada quilômetro é analisado individualmente para o cálculo do índice crítico. Fazemos a exposição tanto de cada segmento de 1 quilômetro como do segmento maior, e em seguida nós calculamos o índice ponderado médio. Diante de todos esses elementos, nós fazemos o cálculo do índice crítico e aí conseguimos fazer a avaliação de cada um dos trechos homogêneos. De posse dessas informações, nós conseguimos fazer a análise individualmente de cada segmento menor, que seria de 1 quilômetro. E aí, o que nós percebemos durante a nossa análise? Que quando nós consideramos os 2 sentidos, muitas vezes o outro sentido, um sentido que se destaca, o sentido que seria prioritário, ele fica mascarado pela ocorrência dos 2 sentidos. Então, é importante sempre analisar em função do sentido para uma melhor aplicação daquele recurso financeiro.
Na investigação de fatores, a gente verificou em alguns segmentos, não vou citar todos, mas se vocês quiserem, tenham acesso a todas as informações. Os acidentes do tipo choque acabaram se destacando no quilômetro 229 e o quilômetro 117. Nós analisamos esses locais e percebemos a presença de praças de pedágio. Então, apresentamos recomendações como utilização de painel de mensagem variável para justamente alertar esse condutor em relação a essa proximidade das praças. No quilômetro 144, apresentou uma variedade muito grande de tipologias de acidente. Isso aí dificulta muito a gente fazer uma suposição de causa provável. Então, analisando o local, propõe-se a sinalização ao longo das barreiras rígidas que tem nos bordos, né, justamente para alertar o condutor. Também a implantação de iluminação nos acessos, que melhoraria a visibilidade desses veículos que vão adentrar a rodovia saindo desses acessos, justamente para evitar essas colisões transversais e colisões traseiras. No quilômetro 172, como a gente tinha comentado, destacou-se a ocorrências do tipo choque, que pode estar associado justamente a essa falta de atenção do condutor, e a gente propõe a sinalização vertical nas defensas ao longo da rodovia. E no quilômetro 174, com relação às colisões traseiras, muito com a proximidade de um dispositivo de nível em nível e com grande fluxo de tráfego, a gente propõe as placas de mantenha a distância segura para alertar justamente também esse condutor que antecede dessa localização do dispositivo em nível. Como conclusão, nós destacamos o seguinte, né, alguns pontos. A aplicação da metodologia, ela permitiu a identificação desses locais críticos de rodovia de forma prática e com pouquíssimos dados. Nós tínhamos apenas o VDM e os dados de acidentes. Então, pouquíssimas informações a gente conseguiu fazer a aplicação. A gente conseguiu propor soluções de baixo custo com a complementação, logicamente, de ações educativas, já que o fator humano ele impacta diretamente na ocorrência desses sinistros. E o que foi percebido que acaba sendo mais interessante, que é a utilização do VDM e da UPS por sentido da via, apesar da metodologia solicitar que nós façamos um somatório da faixa do sentido, então seria mais adequado para a gente identificar os locais críticos de forma precisa, porque, por exemplo, em uma determinada curva, a gente pode ter ocorrências maiores no sentido norte e não no sentido sul. Então, fazer uma correção de alguma aplicação efetiva seria muito melhor do que fazer a aplicação no sentido contrário. E assim como o João tinha comentado, é importante, muito importante a gente avaliar a UPS. A avaliação por UPS, ela pode elevar um quilômetro específico da rodovia, porque se a gente faz um peso ponderado para uma vítima de acidente com fatal, esse UPS ele vai para 13. Mas se eu tiver 13 acidentes com danos materiais, ou seja, 13 ocorrências com danos materiais, ela também eleva a 13. Então, eu tenho que ter muito cuidado nessa avaliação, porque a ocorrência constante de um determinado local com muitos sinistros, com 13 ocorrências, apesar ou até menos, ela pode mascarar uma probabilidade de chegar a um fatal. Então, é isso, nós deixamos aqui à disposição os nossos contatos, caso vocês queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida ou ter mais acesso ao nosso trabalho. Muito obrigada. Aurelice, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, bastante relevante e interessante, né? O que a gente percebe é a quantidade de acidentes, né? A quantidade de trabalhos relacionados a acidentes em rodovia nos sinaliza para que isto está sendo um problema, seja ele entre veículos, seja ele em motos. Então, eu acho que esses aspectos precisam e devem ser mais estudados em profundidade, tá? Transcendendo a engenharia de transporte e indo lá para a antropologia, entendendo os fatores humanos, tá, que fazem esses acidentes.
Mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.